Que terça-feira no Flamengo, pode comemorar, Robozinho voltou, Michael assina contrato de 4 anos com o Flamengo, reviravolta urgente, Clube Rubro-Negro faz imposições no contrato de Wesley e Atalanta desiste da contratação do lateral direito. Sorteio realizado na sede da CBF coloca Flamengo e Bahia nas quartas da Copa do Brasil, com Mengão decidindo no Maraca. Essas e outras, a partir de agora, no seu canal Raflamelo. Então cola. Cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal, continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão, inscreva-se, é muito importante a sua inscrição para o crescimento do nosso canal. Não se esqueça sempre de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Raflamelo 81 nossa gente, vem comigo, assiste até o final, não pule esse que é uma parte, porque tem muita informação do rubro-negro, mais querido do Brasil e do mundo. Ele tá de volta, o Robozinho, quando tá feio esquece. Primeiro reforço do Flamengo desta janela. O Al Hilal anunciou agora, oficialmente, que Michael não é mais jogador da equipe saudita. Em suas redes sociais, o clube se despediu do brasileiro, que negociava o seu retorno ao futebol do seu país. O atacante assinou contrato válido por 4 anos, até 2028, com o Mengão. O atleta de 28 anos negociou uma rescisão antecipada com o Al Hilal. Os árabes aceitaram, bom comportamento do Michael, honrou lá a camisa do Al Hilal, jogou muita bola e se despediu com o título da Supercopa Saudita. 4-1, ainda participou aí de vários gols. Michael tá de volta! Já prepara aí o cafezinho, que o homem gosta de tomar um café. Já tô imaginando o Michael ali na ponta esquerda, rabiscando, driblando, fazendo e acontecendo. Ô Micha, seja bem-vindo de volta. E vamos com tudo, Michael. Eu gosto muito do Michael. Olha, os números de Michael no Al Hilal, desde 2022, foram 110 jogos, marcou 22 gols e distribuiu 22 assistências para os seus companheiros de equipe. Foram 6 títulos conquistados nesse período, nas principais competições do futebol saudita, 2 títulos da Liga Saudita, 2 supertaças da Arábia Saudita e 2 Copas do Rei Saudita. Misha tá de volta, hein? E a Copa do Brasil, tudo definido. Flamengo enfrenta o Bahia nas quartas de final e decide a classificação em casa, no Maraca. Pelo menos uma vez o Flamengo teve sorte, né? Contra o Palmeiras teve que decidir fora de casa, lá no Allianz Parque. Passou por cima do Palmeiras e agora vai decidir em casa contra o Bahia. O jogo de ida será na semana do dia 28, que já é a próxima semana, rapaz. Isso mesmo, já. O jogo já será na próxima semana. Ou vai ser dia 28, quarta-feira, ou vai ser dia 29, quinta-feira. Aí vai depender da TV, enfim, o desenrolo aí com a CBF. E o jogo da volta na semana do dia 12 de setembro, logo após o período data FIFA. Outros confrontos, o Vasco vai encarar o Atlético Paranaense, que todo ano encara o Flamengo, né? O Atlético vai pegar aí o Vasco. São Paulo pegou o Galo e o Juventude pegou o Corinthians. É bom dizer que o Flamengo está de um lado, né, do mesmo lado de Juventude e Corinthians, então quem passar vai se enfrentar, e Vasco e Atlético Paranaense ficaram do mesmo lado que São Paulo e Atlético Mineiro. E aí, você gostou de pegar o Bahia? Alô, Salvador! Avisa que o Rafla tá chegando, hein? Aquele vatapá, aquele caruru, o calor humano do povo do Nordeste. Ih, que saudade de Salvador. Vamos com tudo. Bom, gente, uma reviravolta urgente aconteceu no início da tarde de hoje. A Atalanta desistiu da contratação do Wesley, lateral direito do Flamengo. A gente vai explicar porque é um tema complexo. O negócio poderia render mais de 120 milhões de reais aos cofres rubro-negros. O Flamengo fez aí a última revisão da proposta enviada pela Atalanta no último domingo. Depois de repassar todos os termos do contrato, respondeu na última segunda-feira, afirmando que só liberaria o atleta após a viagem para a Bolívia, ou seja, só depois do jogo de quinta que o Flamengo
iria liberar o Wesley. E aí os italianos não aceitaram. E por essa questão, e eles têm todo o direito, quem está pagando, quem está comprando, escolhe a data que quer o jogador. O Flamengo não pode segurar. E o Flamengo já tinha praticamente aceitado a proposta, aceitou tudo, valores, o Wesley aceitou o salário. E aí o prazo não agradou a Atalanta, por quê? Os italianos falaram, ele chega aqui dia 26, não passa nos exames, a gente não tem tempo de contratar outro jogador. Então o nosso prazo é até dia 23. O Flamengo bateu o pé e disse, não, é até dia 26. Não entendo mais nada. Quem está vendendo escolhe o prazo que vai liberar o atleta. A verdade é que o Flamengo nunca teve assim muito interesse de vender o Wesley. E aí às 7 da manhã, horário de Brasília de hoje, o Flamengo flexibilizou o prazo e respondeu que aceitaria liberar o atleta no dia 23, porém foi tarde demais. Havia uma pequena discussão de cláusula quanto à data para terminar todo o trâmite para que o jogador fosse inscrito entre os dias 23 e 26. Não é data para exames, mas data para terminar todos os trâmites de exames e assinatura de contrato. A Atalanta fez aí o contrato e hoje de manhã o Flamengo aceitou que seria dia 23, que era inicialmente o que eles queriam, né, os italianos. Poucas horas depois deles reclamarem dessa alteração, hoje à tarde o Flamengo foi comunicado oficialmente da desistência do clube italiano. O diretor executivo Bruno Spindel foi quem falou na sede da CBF sobre esse tema. Questionado se o Flamengo não deu a celeridade necessária ao processo de negociação para a conclusão da venda, Bruno Spindel garantiu que não e disse, não houve demora nenhuma, eles fizeram um documento, é um documento longo, a gente aceitou, fez uma pequena alteração no documento em relação à data. Devolvemos o documento revisado. Seria uma transferência importante e complexa. Devolvemos ontem à tarde, mas aceitamos todo o restante do documento. Hoje, eles falaram que não aceitaram. Voltamos para a data inicial que pediram. Hoje, eles não enviaram e fomos comunicados que desistiram do atleta. E aí, ao chegar à sede da CBF, para o sorteio da Copa do Brasil, Spindel afirmou que o Wesley não poderia viajar para a Itália sem que a Atalanta assinasse o contrato oficializando a transferência. E o Spindel disse, o Flamengo foi comunicado extraoficialmente da desistência da Atalanta em relação ao Wesley. A gente conta esportivamente com o atleta. O Wesley tem um enorme potencial, tanto que acabou de renovar o contrato. A negociação seguiu por muito tempo, chegou em valores que pareciam bons para todas as partes, de forma repentina a Atalanta desistiu do negócio. E aí disse, o Flamengo não é clube de várzea, nenhum jogador do Flamengo vai viajar sem contrato assinado. A gente é um clube brasileiro grande de padrão mundial. Se eles acham que isso é várzea, várzea é em outro lugar. Nenhum jogador do Flamengo viaja sem documento aprovado por todas as partes e contrato assinado por todas as partes. Aqui não é várzea, disse Spindel. Com todo respeito ao diretor executivo, se não é várzea, se só libera o jogador com contrato assinado, por que liberaram o Mateuzinho na época para o Corinthians sem contrato assinado? O Mateuzinho chegou a treinar no Corinthians, com a camisa do Corinthians, apareceu na TV Corinthians e depois o Corinthians devolveu o Mateuzinho, ele voltou para o Flamengo, ficou treinando separado e aí depois eles resolveram a situação. O Mateuzinho foi sem contrato assinado para o Corinthians, quer dizer, entre clubes brasileiros pode fazer e para clubes da Europa, que são clubes mais sérios, não pode? E por que o Flamengo estava brigando para liberar o Wesley só no dia 26? Para colocá-lo em campo contra o Bolívar? E agora? Vai fazer diferença? O Tite vai colocar o Wesley sem cabeça para jogar contra o Bolívar? Sabendo que o Wesley está agora pé da vida, desolado, destruído emocionalmente, porque já estava contando com essa ida para a Itália. Aliás, o Wesley já tinha resolvido tudo aqui no Brasil. O Wesley ia viajar hoje para Florianópolis para se despedir da família. O Flamengo já havia liberado o atleta, mas não imaginava que a Atalanta iria desistir da contratação do lateral depois do atraso do envio do documento final. E o jogador não gostou nem um pouco do desfecho da situação. E hoje a Atalanta contratou já um lateral direito para o lugar de Wesley. Trata-se de Raul Bellanova, do Torino, pelo mesmo valor.
20 milhões de euros. Ou seja, um papelão da diretoria do Flamengo que perdeu a oportunidade de ganhar mais de 120 milhões de reais pelo lateral. E a gente está falando aqui mais de 120 milhões de reais, esse número poderia chegar a 180, 200 milhões de reais, 300 milhões de reais. Por quê? Além da operação final, o Flamengo ficaria com mais 10% do Wesley em uma futura venda, lá dos italianos. E mais 5% de mais-valia. Ou seja, se a Atalanta vendesse o Wesley, o Flamengo teria mais 15% de, sei lá, 50 milhões de euros, 80 milhões de euros, 100 milhões de reais, a gente não sabe, porque isso aí é futuro. A gente não sabe se o Wesley chegaria lá, iria arrebentar, iria ser vendido para um outro clube da Europa, enfim. E a torcida não poupou dirigentes de crítica por essa negociação frustrada. E sabe o que pode acabar acontecendo? O Wesley, que já estava com a venda praticamente certa, subiu no telhado, reviravolta, não sai, o Wesley fica no Flamengo. E o Fabrício Bruno, que o Braz, com toda a soberba do mundo, naquela declaração que, na minha opinião, poderia ter sido evitada, dizendo que ele já perdeu o momento de realizar o sonho, porque não aceitou a proposta do West Ham, pode acabar saindo agora. Sabe por quê, meus amigos? Porque o Flamengo precisa vender atletas. Isso está no balanço do clube. O Flamengo precisa fazer dinheiro e já contava com esses mais de 120 milhões de reais pelo Wesley. Que loucura, hein? Que loucura a diretoria do Flamengo. Deixa aí nos comentários o que você achou disso, né? Agora, que terça-feira. Uma terça-feira com cara de Flamengo. A gente achou que hoje teria só o sorteio da Copa do Brasil. Teve. O Flamengo pegou o Bahia. Mas não teve só isso. Al Hilal anunciou a despedida do Michael nas redes. Michael já assinou contrato com o Flamengo de 4 anos. Fica até 2028, primeiro reforço da janela. Atalanta desistiu da contratação do Wesley. E os dirigentes tiveram que falar e até o Spindle disse que o clube não é várzea. Mas e a situação do Mateuzinho? Ali não foi uma várzea? E agora? E o profissionalismo nessa negociação com os italianos? A Atalanta mandava uma data, o Flamengo mandava outra, querendo segurar o Wesley aqui a todo custo, dizendo que ele só iria para a Itália depois do dia 26. Muita coisa acontecendo hoje no Mengão, e o dia não está nem próximo de terminar. Qualquer novidade, a gente chega e joga no ar aqui para o torcedor rubro-negro. Um grande abraço para você, saudações rubro-negras, bate no peito e diz: isso aqui é Flamengo, valeu!